Então vamos lá, queridos. Eu vou então fazer a nossa leitura inicial. Logo em seguida eu faço a oração, então, tá? Fazendo favor. Então lá vai. Abrimos aqui, Fora da Caridade não há salvação, capítulo 15. E aí o item 9. Fora da verdade não há salvação. Equivaleria ao fora da igreja não há salvação e seria igualmente exclusivo. Porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito de posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E, como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, pois que essa máxima separaria, em lugar de unir, e perpetuaria os antagonismos. E assim, Senhor, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos é concedida desse estudo maravilhoso, presente com os nossos médicos espirituais e os espíritos elevados acima do nosso conhecimento. Agradecemos a oportunidade e a presença do Dr. Fernandes, da doutora Cristina Santos, da dona Maria Cláudia Martins, que permite que nós tenhamos trazido esse estudo até a Austrália e a outros lugares do mundo. Sob a tua luz, Pai, sob a tua permissão, gostaríamos de dar início a mais um estudo do curso de Medicina Espiritual. Assim seja. Então vamos lá, queridos. Hoje, um tema riquíssimo, como sempre, não é? E um tema que toca com bastante peculiaridade, né? Na infância, que é a aula 102, Crianças Especiais com Tratamentos em Sala Periférica, Compulsivas Sexuais. E aí a gente já tem algumas perguntas que foi nos trazida, senhor Randir, pela nossa querida irmã Cíntia, que não teve condições de participar hoje. E aí eu vou ler, então, a primeira pergunta que ela colocou para a gente, e aí solicitar para que as que podem digitar, que possam digitar as outras perguntas subsequentes. Então, a Cíntia pergunta: ouvimos casos de mulheres que entram na prostituição porque não conseguem emprego e precisam sustentar a casa. Como a justiça divina vê esse tipo de caso? É injustificável, porque, nesse ponto de vista, existem antecedentes de prostituição de vidas passadas. E muitos espíritos, eles aqui no mundo espiritual, eles tentam justificar isso, mas é injustificável, porque aí nós vamos ver o orgulho, entendeu? E muitas vezes a proposta de emprego não alcança o padrão que aquela pessoa quer. Então, se ela veio com a beleza, ela veio com a prova da beleza, mas não justifica ela cair na prostituição, não, justificando que é para dar de comer aos filhos. Nós somos seres racionais e no momento da dificuldade nós temos que usar os nossos pensamentos e a nossa criatividade para o bem. Você imagine se de repente
uma pessoa começa a matar e vai dizer para a justiça divina, não, estou matando para alimentar meus filhos. E a justiça divina vai dizer o quê? Né? Não, está certo. Não, ele já tem antecedentes de morte de vidas passadas. Então, isso é algo injustificável. A gente vê alguns estudos na área psicológica do outro lado, que os médicos espirituais e psicóloga, psiquiatra dizem o seguinte, olha, é injustificável que uma mulher diga assim, eu estou me prostituindo para pagar minha faculdade. Então, eles dizem, para a justiça divina, esse título acadêmico não tem valor nenhum pelo meio que foi utilizado. Não tem valor. Porque aquele espírito, na verdade, ele não veio com a proposta daquele curso acadêmico. Então, ele está insistindo e está usando de artifício para justificar, não, eu preciso estudar, mas eu uso a prostituição para esse estudo. Então, vamos dizer que, de repente, você nasce um gênio, né? E não precisa nada disso. Onde foi preparado esse gênio? No mundo espiritual. Então, esse gênio, em pouco tempo, ele vai alcançar um patamar de evolução intelectual porque ele se trabalhou para isso. Enquanto aquela que está se prostituindo para pagar uma faculdade, o objetivo missionário dela não é esse, não. Não é a faculdade, é outro. Então, por isso que, quando tem essas visitas no umbral, a gente escuta muita coisa que coloca, alguns espíritos colocam a justiça divina em dúvida. Então, olha, a justiça divina não erra. Quem erramos somos nós. E a justificativa deles é impressionante. Então, alguém justificar, não, mas eu era matador na terra porque eu tinha que alimentar a minha família, por isso que me pagava e eu matava. Não, você agora está respondendo aqui no umbral. A justiça daqui é diferente. A partir do momento em que observamos isso, né, principalmente na nossa era moderna, observamos que isso é uma falha moral muito grande. Então, quer dizer que eu era dono de escravo porque eu podia comprar um homem para escravizar. Não justifica. Então, o que a justiça vai dizer? Não, você era um carrasco. Ninguém compra ninguém. Mesmo assim, é a questão da intelectualidade, a questão de dar com meus filhos, essa coisa toda. Eu vejo uma coisa aqui, em algumas mulheres da região Nordeste, muito bonita. Então, eu vejo moças no sinal vendendo pastilhas. São de boa aparência, entendeu? Eu vejo moças no sinal vendendo cachorro-quente, e são de boa aparência. Aí eu pergunto a você, se essas criaturas chegam à faculdade, quem tem mais mérito? Aqui vendeu pastel, aqui vendeu cachorro-quente, pastilha, ou aquela que se prostituiu? A justiça divina é aquela que estava no pastelzinho. Aqui prostituiu, ela vai responder aqui. Porque pode justificar, não, mas olha, eu desenvolvi minha intelectualidade, mas não desenvolveu moralidade, é diferente, né? E nem teve esforço de trabalhar a inteligência. Obrigado, seu Vandir. Eu vou tentar fazer uma pergunta minha, porque a pergunta número 2 da Tati eu não entendi. Só desculpa da Tati, da Cíntia. Se vocês conseguirem entender, tá lá no WhatsApp. Eu acho que ela botou uma informação lá que eu não consegui entender. Mas a minha pergunta faz parte da parte do começo, onde a doutora Cristina fala das crianças, não é? Com compulsão sexual ou com, digamos, ações, né, vinculadas ao lado sexual, crianças antes dos 7 anos de idade, por exemplo. Ah, qual é a melhor forma de tratar as crianças que já apresentam a malícia sexual desde os seus 5 anos de idade? É impressionante quando a gente vê, nos dias atuais de hoje, esse número, ele cresce, ele só faz aumentar. Ele só faz aumentar porque muita criança tem acesso também à internet. E as mães não percebem isso. E, de repente, eles começam a desenvolver uma memória compulsiva. Agora, essa memória compulsiva, Chico, tem um grande problema, né? Ela tem relação com vidas passadas. Porque o espírito, na idade de 5 anos de idade, ele não tem um desenvolvimento hormonal para apresentar compulsão. Ele tem projeção de imagem na memória. Mas, no entanto, os hormônios não atendem a essa necessidade. Então, nesse caso aí, a gente já considera um processo grave de compulsão.
porque os hormônios nem chegou. E quando esses hormônios começar a chegar, o que é que vai acontecer? O descontrole total. Ele não vai respeitar pai, não vai respeitar mãe. E já vimos casos aqui muito tristes mesmo, de compulsão sexual de criança que começou com 7 anos, a gente foi acompanhando esse caso. E quando isso acontece, é preciso recorrer às medicações materiais. Ou recorre à medicação, ou você coloca a mãe e o pai sobre risco e a sociedade também. Então, o cara que dizia, esse jovem já com 10 anos de idade, ele partia para ter relação sexual com a mãe. Veja a gravidade. Quando o pai não estava em casa. E a mãe tinha que se atracar com ele para não deixar. E ele foi crescendo e ganhando um porte físico. E quando chegou aos 16 anos de idade, a gente acompanha esse caso, então ele confessava nas revisões de consulta que ele tinha atração pela mãe dele. Veja o processo que ele trouxe de vidas passadas. Só que isso não ficou aí. De repente, ele queria estuprar crianças, já com 16 anos de idade. Então, acompanhamos esse processo desde a idade de 7 anos. E vimos que, na medida que isso foi aumentando, a idade foi aumentando o problema. Por quê? Ele já tinha as imagens e agora os hormônios. Então, aí fica completamente descontrolado. Você não controla mais a situação. Então, isso é um quadro de psiquiatria. Eu estagiei em psiquiatria e eu via jovens de 15 anos de idade, internado, que eles pensavam em sexo 24 horas por dia. E o pessoal da enfermagem tinha que ter muito cuidado, né? Quando você vai estudar o quadro dessas criaturas, era envolvida em estupro em vidas passadas, prostituição, pedofilia. Então, na infância, ele trouxe a imagem que é a expiação e prova. Mas só que vem outro problema muito sério, né? O sistema endócrino. Esse daí, depois que ele encaixa no corpo, você não controla mais, né? E aí eu sei que a doutora Cristina, ela falou ali, em uma das perguntas que foram feitas na aula, como é que você identifica, não é? Se é um caso de, digamos assim, de energias sexuais por conta dos seus desvios, ou se foi um caso de obsessão, como aconteceu o caso que ela contou ali na aula, da moça que tinha uma criança que tinha um outro espírito, que ela foi prostituta dessa mulher, desse espírito, né? Então é um caso obsessivo. Então ali ela contou essa história. Então a gente sabe que ali foi falado que nos sonhos, nos pesadelos, a criança vai e conta, né? Eu tive um pesadelo assim. Mas a criança, quando ela conta um pesadelo, ela não necessariamente vai saber dizer que o pesadelo foi sexual, não é? Então aí eu me pergunto, como é que você consegue identificar, nesse caso, de uma criança de 5 anos de idade, se tem relação obsessiva ou se é, na verdade, um desvio que aconteceu no passado? Mas quando ele tem alguns tipos de pesadelos, são regressões de vidas passadas na área de sexualidade. Nesse caso, como ele já tem essa malícia, ele conta tudo certinho. E ele se sente feliz com os sonhos, porque foi algo que ele viveu em vidas passadas. Então, na medida, nós percebemos que, pelo fator biológico, na medida que a idade vai aumentando, os hormônios, ele vai se controlando. Mas, no caso deles, eles não têm controle. Então, eles vão chegar à idade aí de 80 anos, vai perder a capacidade hormonal, mas as imagens vão continuar. E eles vão continuar atacando, vai continuar fazendo vítima, entendeu? Então, quando ela explica esse caso aí, nós tivemos outro caso há 15 anos atrás. Uma jovem de 18 anos de idade que era viciada em filme pornô. Veja só, viciada. Até certo ponto, ela estava dentro do controle dela. Por quê? Ela não estava indo para a região de sexualidade. Ela estava simplesmente ali no quarto dela. Mas quando ela resolveu recuar, foi tarde demais. Essas entidades fizeram sintonia em zona de sexualidade
e arrastavam ela toda noite para ela ser estuprada. Então, veja a situação do espírito encarnado. Agora, por quê? Ela criou uma sintonia. Então, se ela criou essa sintonia, ela deu o direito desses espíritos arrastá-la para o mundo espiritual. E em conversação com a doutora Cristina, a gente achou meio estranho, porque ela não falou que era viciada em vídeo pornô. Ela não tinha falado nisso. Ela tinha falado que era uma perturbação, não sei o que mais. E, de repente, a gente achou estranho, porque a memória dela tinha muito foco de sexo. E a médica perguntou para ela, olha, você é viciada em que, afinal? Em vídeo. Ah, agora eu entendi. Você formou uma sintonia e todas as noites você está sendo arrastada. Então, ela sentia todas as sensações como se aquilo fosse real. Aquilo ali a gente sabe que é projeção no mundo espiritual. Aquilo não está acontecendo fisicamente, né? Porque eles não têm mais o sistema endócrino como o nosso, entendeu? Não tem mais as sensações e percepção que nós temos. E isso deu um trabalho muito grande com essas entidades. Ela teve que se desvincular esses vídeos, entendeu? Fazer evangelho no lar, dentro do quarto dela, e esses espíritos atormentaram para que ela não saísse dessa viciação. Então, para a gente entender que tudo começa aqui, mas quando chega do outro lado se complica. Então, ela achava que ela estava sob o controle dela, e de repente não estava mais. Essas entidades controlavam ela sexualmente. Que a gente consegue, seu Vandir, por exemplo, a gente tem um conhecido que tem um filho, né? Que tem um certo um lado, digamos assim, já desenvolvido, antes mesmo de completar 7 anos de idade. Como é que você consegue orientar nesse sentido? Como é que o hospital orienta? Primeiro, a gente vai estudar o caso dentro do tratamento espiritual, na consulta. E, em segundo lugar, a gente vai ter que tratar dessa criança, tá entendendo? E os pais, eles vão ter que orientar de uma maneira mais clara e objetiva, porque o espírito já trouxe a malícia. Aí tem pais que não querem dar educação sexual, não quer falar sobre isso, e esse espírito, ele vai criar a regra dele, já que ele não está sendo orientado, entendeu? Então, quando a gente pega um caso como esse, numa idade de 15 anos, o que é que a gente diz aqui ao adolescente? Olha, veja só, você tem compulsão, você está fazendo tudo errado, agora você é de menor, você vai ficar de maior. E a lei pune você. Então, por enquanto, você está aprontando e está solto. Mas quem vai sofrer com isso? É seus pais. Porque quando você completar 18 anos e você fizer algo de errado nessa sexualidade, você é preso. E se você chegar no presídio, vai ser complicado essa situação sua. Então, a gente mostra para ele um quadro futuro de uma tragédia que ele pode evitar agora no presente. E muitos deles se assustam. Se assusta porque eles estão acobertados pela lei, então são muito inteligentes também. Porque a maioria diz o quê? Eu sou de menor. Ah, você é de menor agora, mas você vai completar 18 anos. Quando você completar, então a situação inverte, muda completamente. E eles começam a compreender e tem que recuar. No caso da criança, depois do tratamento dela, ela tem que ser encaminhada para a evangelização infantil. Agora, colocar uma criança dessa na evangelização infantil com esse comportamento é muito perigoso, porque ele pode incentivar as outras, que vão se tornar amigos. E, de repente, a gente está colocando até aquela outra criança sob risco, porque se são amigos e o pessoal não sabe o que está acontecendo ali, e se uma mãe resolve convidar aquele compulsivo mirim para brincar com seu filho em casa? Então, por isso que a gente tem muita responsabilidade, tanto na juventude, como também na evangelização. A gente só encaminha quando está bem. Está bem, a gente Sim. caminha. Mas se não está, a gente segura no tratamento. Tati, você quer fazer a sua pergunta? Ah, você está em mudo. Em mute.
Parece que as minhas perguntas hoje estão meio fora, não sei se essa pergunta tem muito a ver, mas, seu Valdir, eu queria fazer assim, existe alguma relação entre, hoje os alimentos, eles contêm muito hormônio, então, falo que as crianças estão desenvolvendo precocemente, né, os hormônios por causa da alimentação. Isso tem alguma coisa a ver com a compulsividade infantil, assim, espiritualmente falando? Em alguns casos, sim. A puberdade precoce, sim. Mas em outros casos, não, porque a genética, Tati, mudou completamente. Então, a gente tem o núcleo do tempo universal, que esses hormônios eles vão acelerar e o crescimento vai ser mais rápido. Mas também o envelhecimento vai ser mais precoce e a existência mais curta. Isso faz parte da transição planetária, entendeu? Quando a gente avalia alguns casos aqui, e a gente percebe que a maioria dessas crianças, elas estão tendo a mesma genética hormonal. Então, isso é normal, para a gente é normal. Já em outras crianças que a gente observa que são obesas, tem relação com hormônio e alimentos. Mas as demais, que praticamente chegam a 95%, essas daí não tem nenhuma relação com isso, não. Entendeu? Então, aí o diagnóstico fechado é puberdade precoce. A doutora Cristina não concorda com isso. Porque ela diz, olha, a genética é diferente, não é da época de vocês, lá de 1950, 1940. É diferente. Então, o que acontece? Esses espíritos, eles têm um crescimento muito acelerado. Aí o que está acontecendo, né? Em alguns casos, alguns endócrinos na área da infância aí, eles estão dando medicação para controlar a puberdade precoce. Você não controla isso de jeito nenhum. Você não controla, porque quem está controlando isso é a hipófise. Então, a medicação, talvez lá na frente, desenvolva uma obesidade gravíssima. E o que é que a médica que orienta? Olha, coloca essa criança para praticar esporte, então ela precisa queimar esses hormônios. Façam isso. Agora, partir para isso, não, mas a criança, ela está tendo umas características muito de adulto. É a genética atual que nós estamos vivenciando. Agora, vamos à questão principal, né, que os médicos aqui estão me orientando. São crianças criadas dentro de apartamento, sem atividade física nenhuma, entendeu? Aí, como é que você vai controlar essa puberdade precoce desse jeito? Eu acho muito difícil, dentro de um sítio, ter puberdade precoce. Por quê? Verdade. Ele corre, ele brinca, Verdade. ele mergulha no rio. É diferente, pessoal, é diferente. Na medida que aquela criança está presa dentro de um apartamento, então vamos medir por dia de caloria quanto ela perde. Se chegar a 50 calorias, eu acho muito. Não perde, quer dizer, ela ganha. Se ela ganha essas calorias, o que é que acontece, né? O perispírito periférico, na verdade, vai começar a acionar algumas funções onde está vendo ali que não está havendo desgaste. Pelo contrário, você está armazenando. E na medida que você está armazenando, vai complicar. Então, essas crianças no futuro, elas podem desenvolver sérios problemas tumorais também, entendeu? Porque não houve uma queima de energia, não foi a minha infância, nem foi a sua. A nossa infância foi correr, pular, entendeu? E se alimentava, daqui a pouco queimava tudo que a gente comeu, mas agora é diferente. Se come e vai para frente de um computador. Verdade. Então, como o perispírito periférico vai queimar essas energias, pessoal? Não tem como. Então, por isso que a gente não concorda com esse diagnóstico excessivo, puberdade precoce. É impressionante. Então, garotas aqui com 8 anos de idade, puberdade precoce, é criada onde? Dentro de apartamento, né? Verdade. Aqui na Austrália a gente tem essa vantagem que as crianças são muito mais ativas. Não tem essa prisão, sabe? Ou esse medo de ser roubado. Então, as crianças saem, eles interagem muito mais com o ambiente externo, vão para a escola às vezes sozinhos. É diferente, mas é interessante esse ponto de vista.
Sim. Eu vou puxar Obrigada, aqui uma foi pergunta, uma pergunta aqui da da Cíntia. Cíntia. É a pergunta número 3 dela. A número 2 eu acho que não faz parte É, do tema, então eu vou pular. Sobre o câncer de próstata, surgir numa idade avançada seria de abusos sexuais de vidas passadas ou não? Quando o câncer de próstata surge depois de uma certa idade, quando você está com 70 ou 70, digamos assim. Não são todos os casos, né? Eu não posso generalizar. Mas os casos estudados de pedofilia que nós pegamos no interior do estado, a maioria se complicaram. E tiveram uma morte terrível, né? Porque o câncer de próstata passou para os ossos. E olha que não há morfina que passe essa dor de jeito nenhum. Então, quando a gente vai estudar o comportamento do espírito, ele já tem antecedente de vidas passadas. Então, é repetir o mesmo erro. O que é que acontece ali? Toda a energia de sofrimento da criança, entendeu? Toda a energia de maus trato da criança, ela desce para o genésico. Então, essas energias que descem para o genésico são energias pesadíssimas. Então, claro que essas células do plexo genésico, ela vai reagir com degeneração. Porque não foi uma coisa sadia, não foi uma coisa equilibrada, de jeito nenhum. Em alguns casos, a gente observa que aquele espírito teve lá o câncer de próstata em determinada idade, com 70 anos, essa coisa toda, e o que nós percebemos nisso são antecedentes de vidas passadas, também não foge à lei de causa e efeito. Não foge de jeito nenhum. Em outros casos, é a genética, né? A família, né? A maioria dos homens tem câncer de próstata, então a genética diz isso claramente. Mas a gente já viu também casos de jovem de 20 anos com problema de câncer de próstata, independente da idade. E quando você vai avaliar o genético dele nos aparelhos, olha, dá pena. As energias que estão ali foram realmente de pedofilia de vidas passadas. E a gente sabe que aquilo ali é irreversível, a gente não vai dizer o paciente. Mas nós não vamos tirar um ato que ele praticou e que agora veio explodir com 20 anos de idade. Então, os pais, às vezes, depositam toda a esperança no tratamento espiritual, né? E a gente sabe que ali já vem uma ordem superior lá de cima e diz assim, olha, é expiação e prova. Vocês não vão conseguir muita coisa, não. E nós temos que respeitar isso em nome das vítimas que essa pessoa fez em vidas passadas, né? E a doutora Cristina já me alertou que pode ser uma expiação minha, né? Mas vamos que vamos. Pergunta número 4. Sobre o caso que a doutora Cristina tratou da criança que sofria por compulsão sexual obsessiva depois que a entidade foi retirada, não fica registro no sistema nervoso central da criança? Ali o que acontece é que ele forçava uma projeção para vir a regressão de memória, né? É impressionante isso. Ele forçava e vinha a regressão de memória. Então, o que acontece ali? Na verdade, era um vínculo que tinha de vidas passadas. E esse vínculo, num processo de evocação, o que era que essa entidade dizia, né? Não, peraí, ela tem que se constituir, que eu quero ganhar dinheiro. Aí avalia o nível de perturbação de um espírito desse. Primeiro, na visão mental dele, ele não está vendo que é uma criança. Ele está vendo que é um adulto. Porque ele só vai ver quando é uma criança, quando você tira ele do processo ali de perturbação espiritual. Aí ele vai começar a ver o erro que ele cometeu, porque é uma criança numa nova existência. Então, às vezes é muito difícil as pessoas entenderem isso, e culpa até o espiritismo, né? Mas como é que pode? Um espírito assediando uma criança, o estado de perturbação dele, que a gente chama de alucinação mental, ele está tendo alucinação mental. Ele está vendo um adulto, não é uma criança, no estado de alucinação. Então, o que ocorre ali? Quando a gente tira ele do estado de alucinação, ele cai no estado de imagem real. Aí vem a decepção.
é uma criança. O que é que eu estou fazendo? Aí ele começa a melhorar, entendeu? Tudo tem jeito quando a gente quer dar jeito. Ele começa a melhorar a partir daí. Foi a partir daí que a criança começou a apresentar um quadro de melhora, porque essa entidade começou a ver a criança, não era o estado de alucinação. Mas quando assim a criança Não dá para ouvir, não, Samila. Fala um pouquinho mais alto, por favor. A criança não tem uma certa proteção, seu Vandir, da espiritualidade? Certo, deixa eu explicar, Tussama, a questão de proteção e evolução. Então, vamos dizer, se eu estou numa zona inferior, compartilhando de tudo que é negativo, eu reencarno, eu sou um bebê, eu vou ter proteção? Não. Eu não procurei minha melhora como desencarnado. Então, já começo numa expiação e prova muito grave. Vamos dizer que eu estava numa colônia me preparando para o processo reencarnatório. Então, mesmo que eu cometi meus erros, mas eu aceitei isso e vou para uma colônia para me preparar para a grande batalha. Eu tenho proteção? Tenho, porque eu tenho um merecimento, tenho um mérito, eu aceitei. Mas tem muitos que não aceitam. Querem continuar na mesma condição como espírito. E cedo ou tarde, ele vai ter que ser chamado ao processo reencarnatório. Aí você perdeu 50 anos no mundo espiritual, você perdeu 100 anos. A justiça divina não tem como resgatar isso, porque todos os espíritos são alertados para o processo reencarnatório, mas pouquíssimos aceitam a preparação para a reencarnação. Aí, por isso que nesse processo, o que é que acontece, né? A criança, ela é obsediada porque ela obsediou, mas outras não são obsediadas, elas são protegidas, porque elas protegeram também no mundo espiritual. Por isso que a gente também não pode generalizar. Existem crianças que têm uma proteção enorme. Então, aquela criança vai de encontro à piscina e aparece um cachorro e desvia. Tem proteção. Mas vamos dizer que aquela criança que não tem proteção e que em vidas passadas afogou vários escravos, ela vai escapar dessa prova como criança? Ela não vai de jeito nenhum, né? Aí ficou bem claro. Obrigada, seu Vandir. E olha, eu fui uma criança que tive perturbação espiritual desde o começo. Ali na minha infância, eu lembro que eu tinha pesadelos, tinha pessoas que puxavam meu lençol, entendeu? Puxavam minha mão quando eu estava dormindo no meio da noite. Então, assim, eu posso dizer que o passado é cheio de dívida, viu, seu Vandir? O negócio tá sério, né? Eu só espero que a justiça divina possa me dar até um tempinho assim para eu poder fazer um trabalho, né, antes de desencarnar com qualquer dessa doença. Me dê pelo menos até os 60, até os 70, só para eu poder trabalhar. E aí você pode mandar aí o resto da dívida todinha, que aí a gente pega, entendeu? Aí, pelo menos a gente serviu um pouquinho, ajudou um pouquinho, né? Resgatou um pouquinho. É. Ai, ai. Vamos lá, Tati, a gente tem uma outra pergunta sua aí. Então, eu ainda tenho um pouquinho de dúvida que apareceu em algum lugar aqui falando sobre as doenças que pode desenvolver com a elasticidade do plexo, né? Existem algumas doenças que desenvolvem por causa da elasticidade do plexo e algumas que desenvolvem pela cristalização. Existe alguma relação desses dois problemas? Existe. Vamos dizer, um tumor que ele não seja maligno, né? Ele tem uma elasticidade do plexo, mas ele não é degenerativo, entendeu? Então, significa que o estado vibratório do espírito oscilava muito, e essas energias ficou muito localizadas. Então, o perispírito periférico, ele tem o poder da elasticidade.
Então, esse tumor ele pode ter até 5 quilos. Mas, observa, esses grandes tumores, eles são benignos, não são malignos. E, às vezes, um bem pequenininho, por eletromagnetismo, eles são malignos. Então, a cristalização que eles falam aí do ectoplasma, a gente considera só os cistos, né? Os cistos ectoplasmáticos, né? Que muitas vezes não operam. E, às vezes, a gente vê que são tumores benignos, de uma proporção muito pequena, mas ali são cristalizações ectoplasmáticas, também que não oferecem nenhum risco. Sim. Então, isso que aconteceu comigo pode ter sido uma elasticidade do plexo. Acreditamos que sim. Muito problema que você passou descarregou no laringe. E aí o plexo, você não desabafava e complicou tudo. Uhum. Guardou tudo dentro do laringe. Sim. Acho que agora ficou claro. Ele falou em algum momento aqui, mas em relação às crianças, então, só quis tirar essa dúvida. Obrigada. Samuel, você tem alguma dúvida, querida? Não falou, Sam? Não, não tem. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Baixinho. Tá bem baixinho. Que coisa. Silvandi, teve no momento ali do final da aula, a doutora Cristina falou a respeito do processo evolutivo. E muitas vezes ele se dá através da renúncia sexual, não é? A gente vê casos, por exemplo, de pessoas que elas vêm sem nenhum apetite sexual. E, às vezes, não necessariamente isso é vinculado a uma evolução moral, como um espírito evoluído, como acontece, como a doutora Cristina falou de Jesus, né? Que não tinha nenhuma ação ali hormonal, né? Nenhum desejo hormonal. Existem reencarnações que você pode solicitar isso, mas isso não acarreta, digamos assim, uma inabilidade de você espiar sobre aquilo. Qual o benefício, né? Veja só, a proporção que existe de imagem sexual em nossos pensamentos é a proporção que o genético vai responder. Então, vamos lá. Quando a gente vai avaliar Bezerra de Menezes, ele tem uma certa evolução, mas ele tinha um genético lá com energias sexuais da alma. Ele não teve que casar, ele casou. Quando a gente vai avaliar Moisés, né? Moisés falava até com Deus, mas Moisés não teve que casar e ter filhos. Então, significa que ele tinha energias sexuais no genético potencializada. Quando esses espíritos não têm essas energias, que foi o caso de Francisco Cândido Xavier, então significa que o pensamento não aciona o plexo. Não há necessidade dele constituir família. Aí, quando a gente vai observar também as questões de lei de causa e efeito de pais e filho, ele já respondeu muitas com relação a isso. Não tem essa necessidade agora, tá entendendo? Então, por isso que Chico ele não casou. Já teve outros que, na verdade, né, eles não casaram, mas se perturbaram. Tem fundamento. É o caso dos padres, alguns padres da Igreja Católica, que não são todos, mas alguns têm energias sexuais em potencialidade. E a Igreja proíbe, não é pior? Ele vai para pedofilia. Então, esses padres vieram com a missão só de ser padre? Não, vieram com a missão de ser pai. Mas a Igreja impediu todos esses fatores. E quando a gente vai ver esses espíritos, a gente vai ver aí também Sai Baba, né? Sai Baba, o indiano. Então, Sai Baba, ele teve uma infância mediúnica, uma adolescência mediúnica. Sai Baba nunca namorou e nunca casou. Não existia energia potencial aí no pré-genésio. Agora, não é o caso de todos os médios, não é o caso de todos os padres, né? Aí a gente tem que dividir essa questão.
Tô vendo aqui se... Por favor. Não, até eu tinha feito uma pergunta, mas depois respondeu lá nas perguntas. Mas posso fazer, que eu acho que é bem interessante, bem da aula. Só que está respondido foi a última pergunta lá. O que a família deve fazer se a criança demonstra tendências sexuais com pouca idade? Qual o primeiro passo para ajudá-la? Foi respondido lá nos estudos. Então, até a última Sim. pergunta que fala do tratamento, mas o senhor pode nos, nos responder aqui para todo mundo, né, sobre isso, né? Quando... Eu acredito que a primeira questão também, tá, seria a orientação de uma psicóloga, Uhum, entendeu? Teria que procurar um psicólogo. A gente trabalha muito aqui junto da psicologia para nos ajudar também no tratamento espiritual. Porque, caso contrário, também, essa mãe, às vezes, ela fica sem norte nenhum, preocupadíssima, e tem que trabalhar os dois, mãe e filho. sim, ótimo. Silvani, teve um comentário que a doutora Cristina falou, por exemplo, que quando você tem muitas, na vida passada, né, você tem muitas relações sexuais, não é? Ou com muitos homens, ou com muitas mulheres, você tem uma outra reencarnação com aquele plexo, com energias opostas, ou, aliás, energias similares às suas, em que faz você buscar o mesmo sexo, né? No caso, fazer a escolha da homossexualidade. Quando a gente observa isso nas crianças, digamos assim, criança que ainda não tem esse desenvolvimento hormonal, mas tem esse pensamento, essa direção, como é que a gente orienta? Olha, a complexidade aí é tão grande que isso aconteceu na mudança de hormônio, né? Então, testosterona completamente eliminado, em uma existência qualquer aí. E a introdução de progesterona. Então, vai ser muito complicado, porque a justiça divina não vai reverter esse quadro. Foi o quadro que nós criamos. Então, isso quer dizer que não foi só em uma existência, Chico, foi em várias. Se repetiu a mesma história. E nesse processo, o que vai acontecer? Reencarnação no corpo masculino. Então, esse espírito vai ter toda a característica feminina, mas a característica feminina não foi imposta pela justiça divina, não. Foi a introdução de hormônio de progesterona nele, entendeu? Então, na medida que esse hormônio foi introduzido lá, o perispírito periférico é como se ele dissesse: isso é incompatível, o seu sexo é esse, mas você insistiu. Então, isso quer dizer que todo o mecanismo que nós temos no perispírito periférico, ele vai responder e vai cobrar. Aí, o que acontece com esse espírito? Ele tem reflexo feminino, mas só que o DNA é masculino. Então, nessa briga, o que vai ocorrer? O que vai prevalecer aí? É a reforma moral deles. E muitos não querem. O que é que dizem? Não, eu me sinto mais mulher do que homem e a culpa é de Deus. Nós não concordamos com isso. De jeito nenhum, não concordamos. Porque dentro das câmaras reencarnatórias, a gente só encontra duas formas, viu? A forma feminina e masculina. Então, dentro dessa câmara reencarnatória, se houve introdução aí de progesterona, o caso é muito grave, porque você vai reencarnar agora como homem, mas só que na câmarazinha lá, teu DNA vai ser masculino, não vai ser feminino. Agora, o espírito, entendeu? Dentro da sua rebeldia, dentro da sua projeção, ele está projetando que é feminino. O corpo não está respondendo. Então, por mais que você tente modificar, dando altas doses de progesterona, o DNA sempre vai responder que é feminino, que é masculino. Então, sempre alguns traços ali do masculino vai aparecer. E, de repente, alguns começam até a fantasiar a voz, o andar. E, às vezes, quando estão eles e as próprias consciências, a voz volta à normalidade, o andar volta à normalidade. Não. Isso é uma briga que os nossos irmãos estão perdendo para a justiça divina. Porque a maioria que desencarna nesse processo aí de perturbação e começam a acusar a justiça divina por erros
Isso é mostrado dentro de estudo do mundo espiritual. Olha o que você fez aqui, ó. A introdução que você fez de progesterona aí, entendeu? Feminino, eliminou testosterona masculino. Então, de quem é a culpa? Mesmo que você reencarne, ou você vai ter que buscar agora a identidade sexual que a justiça divina está lhe enviando. Olha o processo aí. Olha a briga com você mesmo. Uhum. Então, é muito sério. E deixa eu dar um outro cenário, então, para ver se o senhor me explica uma situação que possa vir a acontecer. Digamos que a gente abriu o hospital, nós temos, então, uma família, um pai, uma mãe que vem fazer uma consulta para filha, ou para o filho, né? No caso, vou dar um exemplo da filha, porque eu tenho duas meninas, e aí os pais chegam e falam, olha, a minha filha está com tendência dizendo que ela gosta de meninas. E ela não tem nem idade ainda. Não está nem digamos, não chegou nem aos 12 anos. Como é que a gente educa? Como é que a gente explica isso? Porque não vai ter um tratamento espiritual para isso, não é? Certo. O tratamento espiritual seria aí a absorção coronária, que ela está com projeção, aí é projeção. E Sim. existe uma questão muito séria da educação induzida pela mídia, né? A educação induzida pela mídia confunde, porque eles estão numa fase de uma hiperatividade hormonal muito intensa. Então, eles se confundem. Então, o que é que a doutora Cristina trabalha muito bem isso, né? É ter uma conversa com jovens de 15 anos, 13 anos, e traça o perfil deles. E muitas vezes eles fantasiam tantos que nunca tiveram uma relação sexual, só fantasia, nada mais do que isso. E quando a médica coloca várias situações do que pode ocorrer, a gente observa que dentro do esclarecimento eles começam a recuar. O que acontece com os pais é o pânico. Eles entram em pânico. E quando eles entram em pânico, em vez de ajudar, eles atrapalham. Eles não estão ajudando de jeito nenhum. Então, o que a gente mais orienta para os adolescentes nesse sentido é que eles busquem a identidade sexual dele. E quando perguntamos por que você acha que você tem essa tendência, vamos lá. Então, eu acho que eu tenho essa tendência porque eu vi isso lá no canal do YouTube. Pelo amor de Deus. Não, olha, o influenciador lá não é seu pai, não é sua mãe, não é sua sexualidade. O influenciador lá é perturbado. Como é que você pode distinguir isso? Me diga, você não tem condições de distinguir. Então, você tem que ter muita calma nessa orientação, porque os pais acham que tem que ter resultado. Aí tem uma característica muito aqui do Nordeste, das pessoas falar assim, não, fizeram um trabalho para o meu filho e minha filha, por isso que ela está assim. Não, não é trabalho. Não é trabalho, de jeito nenhum. Porque o que a gente percebe ali é a falta de orientação sexual para esses filhos que os pais tímidos não fazem. No mundo que a gente vive hoje em dia é uma coisa bem complexa. E eu estou abrindo isso para o senhor porque, por exemplo, teve umas férias que um dia a gente foi fazer com um casal e a filhinha desse casal falou para minha filha que eu quero dormir com você na mesma cama. Aí eu disse, não, vocês não dormem na mesma cama. Quem dorme na mesma cama é casal, não é? Aí ela disse, não, a gente pode ser um casal. Eu disse, não, vocês não podem, vocês são mulheres. Não, mas mulher pode ser casal. E hoje em dia já é tão difundido naturalmente, né, que você se vê numa situação em que você olha assim, poxa, como é que você vai explicar? E aí eu trouxe aquela explicação que a doutora Cristina fez na época, né? Que eu absorvi naquele conhecimento que ela disse, olha, digamos então que Deus cria um planeta só de mulher. Como é que vocês vão ter filhos? Então, assim, mas assim, eu estou só dando um resumo, mas a explicação foi nesse lado, né? No sentido de você tem o direito de escolher, mas perante Deus, o casal é um homem ou mulher porque eles se procriam e têm filhos. E aí a minha filha compreendeu na hora, minha filha, faz sentido. Já a outra menina, ela falou, não, não faz sentido. E saiu com raiva.
Então é interessante, e isso são crianças, eu vou dizer, que não chegaram nem aos 10 anos de idade ainda. Não, o que nós estamos percebendo desse pessoal aí, dessas opções sexuais, e o número de suicídio aumentou, tentativa de suicídio também aumentou, depressão aumentou, e ninguém se resolveu, e nem vai se resolver sexualmente por se decidir, pessoal. O que nós temos que nos resolver, na verdade, é em termos de sentimento humano, sem colocar o sexo no meio. Sentimento humano é algo que vem do coração, não vem do genético, não. E, infelizmente, as pessoas acham que tem que se resolver sexualmente e não tem coragem de resolver os problemas. Não tem coragem de tomar suas decisões. Não, isso não tem ligação nenhuma com o complexo genético. Então, é impressionante um caso que nós vimos de um rapaz que ele era uma pessoa muito retraída e, de repente, dentro do processo depressivo, foram dizer para ele que ele era porque ele não tinha saído do armário. Você imagina só. Ele não tinha saído do armário. E esse rapaz resolveu sair do armário, né? E quando saiu, o que é que acontece? Ele achando que ia resolver sua depressão, a questão da timidez que ele tinha, piorou. Ele tentou-se contra a própria vida. Aí a doutora Cristina disse a ele, me diz uma coisa, você saiu do armário para o sofrimento? Não disseram que você ia ser feliz? Não disseram que você agora ia ter uma nova vida? Piorou, meu filho. Sabe por quê? Reforma moral. O que faltou foi isso. Então, o que acontece na sociedade de hoje, todos os problemas que as pessoas têm, elas querem resolver aonde? No sexo e na sexualidade. Ninguém quer parar para conversar, ninguém quer se planejar para uma vida futura. Não, vamos resolver nisso aí. E ninguém está se resolvendo, está todo mundo se perdendo, está todo mundo se confundindo. Por quê? Problema, pessoal, ele vai estar sempre na cabeça. Sexo é uma coisa de momento. Problema não, você vai carregar ele 24 horas por dia e vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Não, sexo é algo temporário. Confundido em resolver problema onde esse problema não se resolve numa cama, se resolve numa conversa. Está entendendo? Então, a maioria das pessoas que estão deprimidas, o que é que elas estão procurando? Prostituição. Então, vai resolver a depressão? Não vai resolver a depressão. O que vai resolver a depressão é a coragem de decidir sair da depressão. Então, o mundo se confundiu, né? Achou que o prazer rápido é felicidade. Não é. É castigo mental. Chegamos às nossas 9 horas, ou nos casos, 7 Tá horas da rápido manhã. hoje. Alguém tem mais Vamos alguma fazer a dúvida, luta alguma toda. pergunta para fazer? Não? Então vamos lá para a nossa oração, seu Vandir. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, que tua luz caia sobre os nossos trabalhadores e dê conforto, Senhor. Que toda a equipe que se encontra na Austrália visite os seus lares. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Obrigado a todos vocês. Boa noite.